Não havia lugar. Acho que já entenderam um bocadinho o tema do culto, não é? Não havia lugar. Já ouviram dizer sobre pessoas que estavam no sítio errado e na hora errada? Conhecem alguma história assim? Alguém estava no lugar errado e na hora errada. Bem, deixem-me partilhar uma coisa que aconteceu ontem aqui nas nossas instalações. As pessoas vinham para os ensaios e andavam aqui a ensaiar em vários sítios e de repente chega o primeiro pai com miúdos. E ele começa e vai para o sítio dos ensaios. E eu fico ali na recepção a fazer coisas. Passado para aí, talvez quase 40 minutos, aonde todos os miúdos já estavam a ensaiar, desce o pai e aparece e diz: então não chegou ninguém. E eu disse: eles já estão a ensaiar para ir a pelo menos meia hora. Ah, mas eu não os encontro. E onde é que tu estavas? Lá embaixo. O ensaio é lá em cima. Ah, se calhar é por isso, vou subir. Pois, ele estava no momento certo, mas no sítio errado. O Natal vai falar um bocado disso, mas deixa-vos dizer uma coisa desde já. Com Deus não há sítio errado. Com Deus não há casos. Com Deus nada foi ao calhas. E a verdade é que nós sabemos bem que o primeiro Natal aconteceu onde? Em Belém. E na semana passada o nosso pastor falou muito sobre de ti, Belém Efrata, a pequenina cidade. O sítio que se calhar não tinha assim tanto significado quanto isso, embora simbolizasse e o seu próprio nome dissesse a casa do pão. Mais uma vez não foi ao calhas, o pão da vida viria da casa do pão. Então, meus queridos, antes de mais vamos ler um texto que nós já lemos. Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Foi o texto que o pastor abriu esse culto. E eu queria mesmo que os irmãos abrissem para poderem acompanhar nas vossas Bíblias. Lucas, no capítulo 2, versos 1 a 7. Diz assim a tradução que tenho em mãos de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a cidade natal a fim de alistarem-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto chegavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Vamos orar? Deus e Pai, eis aqui um pequenino trecho da Tua palavra lido e eu te peço, fale a Tua igreja nessa manhã através da minha vida e que não seja a minha incapacidade humana limitadora para aquilo que Tu queres fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu não sei se vocês são daqueles que gostam de marcar a Bíblia. Se vocês gostam de marcar, eu desafio-vos. Peguem uma caneta e marquem no versículo 4, porque pertencia à linhagem de Davi. No versículo 5, estava prometida em casamento e esperava um filho. No versículo 6, chegou o tempo. E no versículo 7, não havia lugar. Eu vou voltar a repetir isso ao longo da mensagem, vocês vão perceber já. Então, a primeira coisa que é importante para nós aqui percebermos é que Lucas foi aquele tipo que escreveu o Evangelho tentando pôr tudo em ordem. Lembram-se bem? Cada evangelho, cada evangelista tentou escrever de uma forma. E Lucas tentou pôr em ordem. E a primeira coisa que ele fez foi tentar dar uma data. Ele diz que tudo aconteceu quando César Augusto era imperador e Quirino governador. Bem, sabemos que César Augusto foi imperador de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. E sabemos que Quirino foi governador apenas na primeira década, antes de Cristo até 6 depois de Cristo. Portanto, isso dá-nos uma pequena margem de 10 anos antes de Cristo a 6 depois de Cristo. Aí aconteceu o primeiro Natal, entre o ano menos 10 e o ano 6. Só para contextualizar aqueles que gostam desses pequenos pormenores. Embora ele diga do primeiro recenseamento, portanto,
certamente vai ser mais para trás do que ir para frente. Mas o que é realmente importante para nós não é a data, é que Jesus nasceu. E ele nasceu no momento exato. Começou um recenseamento. Sabem o que é um recenseamento? O que é um recenseamento? Uma contagem, eu ouvi ali atrás. É mesmo isso. De um jeito simples e prático, é uma contagem. Vamos contar quantas pessoas são, vamos contar o que tens, vais apresentar os teus bens. É quase o IRS. É verdade. Não é uma reunião familiar alegre, não. É a hora de mostrar ao governo aquilo que tu és e tens. Era para isso que servia. Era a partir daí que o governo ia saber quanto ia te cobrar de imposto. Portanto, o recenseamento era algo muito importante para saber quem andava a fugir ao fisco. E a verdade é que a forma como aquilo era feito é que as pessoas tinham que ir até a sua cidade natal, o sítio de onde vinha a sua linhagem. E então Belém, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, era de onde pertencia a linhagem de Davi. E essa foi a primeira coisa que eu pedi para que marcassem. Linhagem de Davi. O pai de Davi era Jessé, seu avô Obed, e já agora os meus adolescentes, a sua bisavó Ruth, o meu livro favorito do Antigo Testamento. Então, a verdade é que ele vai até Belém para esse recenseamento. E ali, na casa do pão, vai nascer o pão vivo que desceu do céu. A verdade é que não é ao calhas. Fazer essa viagem não era fácil. Eu não sei se os irmãos têm uma noção de distância, mas entre o sítio de onde ele sai até o sítio onde ele chega, eles percorreram cerca de 150 quilômetros. Sabem o que é 150 quilômetros? É sairmos daqui e ir a Aveiro, a pé, pela Nacional. Estradas não estão bem abertas quanto isso. Já agora acrescentem um burro ou uma mulher grávida de 8 meses. Apetece-vos fazer uma viagem dessas? A mim não. Mas eles precisavam fazer. Eles precisavam percorrer 150 quilômetros a pé. E assim eles foram. Quando eles chegaram a Belém, como se já não bastasse toda a viagem que eu consigo imaginar, uma viagem minimamente caótica. Eu não sei se sabem, mas eu fiz uma viagem com a Thaís para o Algarve no final da gestação. Há quem diga que foi uma das maiores asneiras que eu já fiz. Nós fomos de carro. Era um BMW super confortável. Não estava a conduzir, era de um amigo. Ele conduzia, nós estávamos sentadinhos. Há quantidade de vezes que nós paramos para Thaís ir à casa de banho, vocês não estão a ver. E os enjoos, e os pés inchados, e para, e levanta, e senta. Imagina o que era 150 km a pé. Eu já estava farto por chegar. Eu só queria chegar lá, encontrar a minha cama quentinha e deitar-me um bocado. E nem era eu a grávida. Pois, imaginem vocês que depois de 150 km a pé, quando eles chegaram, a cidade de Belém estava tão caótica quanto o centro da Alcobaça no dia do show do Toy. Pois é, eu tive que parar o meu carro lá no Lidl, para os irmãos terem uma noção, naquele dia. Pois, estava mesmo um caos. Não havia lugar. Estava tudo cheio. E se calhar eles não tinham dinheiro suficiente para pagar um quarto de 5 estrelas. Esses se calhar até tinham disponíveis. Mas não havia lugar. Só que era a noite que o bebê ia nascer. Eles chegaram a Belém e eu pedi para marcar mais uma coisa. Linhagem de Davi. José não estava a ir para um sítio desconhecido. Ele estava a ir para a sua terra natal. Eu não sei se sabem, mas quando eu vou ao Brasil eu não fico em hotéis. Muito menos em estrebarias. Eu vou para a casa dos meus parentes. Pode ser no Rio de Janeiro, onde vive mesmo a minha mãe. Ou pode ser no Recife, onde eu só tenho primos de 3º ou 4º grau. Eu sempre arranjo uma casa de parentes para ficar. Será que não havia lugar na casa de um parente de José para receber uma mulher grávida, prestes a dar à luz? Se
calhar o motivo está no mesmo versículo que eu pedi para sublinharem. Ela estava prometida em casamento, mas estava grávida. Eu não sei como é convosco, mas até hoje, nem sempre a nossa família percebe bem o que se passa lá em casa. Nem sempre as coisas que vão acontecendo, os que estão perto, mas longe, conseguem entender. E se calhar o motivo de não haver lugar é porque tinha uma mulher grávida que ainda não estava devidamente casada com ele. Mas sim, a Bíblia se cala e eu vou me calar. Isso é apenas uma especulação, irmãos. Mas a verdade é que não havia lugar. A família não o recebeu. E permita-me fazer um adendo essa manhã. Eu não faço ideia do que estás a sentir hoje. Eu não sei como é que estão as coisas lá em casa. Eu não sei o que tens sentido quando estás fechado no teu quarto. Se calhar sentes sozinho, mesmo em meio aos teus parentes. Rodeado de pessoas, mas ninguém te compreende. Parece que estás mesmo só. Deixa eu dizer, Deus está a ver. Tu não estás sozinho. Não é ao calhas. A família devia se importar, mas parece que não se importa. Os conhecidos deviam se importar, mas parecem que não se importam. Vem aquela voz lá dentro a dizer: tu estás só, tu não tens ninguém, de que te adianta? Deixa-te dizer, manda essa voz embora. Essa voz é a voz do maligno. Diz a ela: o meu Deus se importa comigo. O meu Deus mandou Jesus para me salvar porque Ele me ama. Eu não estou sozinho e nunca vou estar. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho um Deus que me ama. Meus irmãos, Deus nos diz que só precisas confiar nele. Salmo 37:5, nós sabemos de cor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aquilo que tu estás a passar não é acaso. O que Maria e José estavam a passar não era por acaso. Haviam profecias que só podiam ser cumpridas se não houvesse lugar. Haviam profecias que só seriam cumpridas se fosse em Belém. Por isso toda a gente teve que pagar imposto, culpa deles. Havia uma profecia que só seria cumprida se fosse numa estrebaria e numa manjedoura. Não é por acaso. Eu vos pedi para marcar quando chegou a hora. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir todo o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, eu confesso, eu já estudei esse texto de Gálatas muitas vezes e eu ainda não consegui compreender a profundidade deles. Mas eu sei dizer uma coisa: não foi por acaso. 400 anos de silêncio, as 4 folhas em branco nas Bíblias antigas. Durante todo o percurso da humanidade, Deus preparou tudo para que aquele momento, naquela cidadezinha que parecia que ninguém se importava, com aquelas pessoas que pareciam abandonadas, naquele sítio que não era o mais desejável, ali nasceu o Salvador. Ali foi Natal. Não havia lugar para Jesus em Belém. E deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Os irmãos sabem o quanto eu gosto de imaginar. E eu pus-me a imaginar se o Natal fosse hoje, cá em Alcobaça, e fosse o show do Toy. Não há lugar. Está toda a gente para todo lado. Será que haveria lugar para ele lá em casa? Na tua casa, sim. Teria um lugar para Jesus nascer. Maria está grávida. Provavelmente todos diríamos que sim. Estamos na igreja e tudo. Sabem, eu até diria: Jesus, pode usar a minha cama. Epá, mas vai estragar o colchão, não tem problema, eu conheço o irmão que vende. Pode estragar o colchão. Não há problema, eu abro tudo. Jesus, pode nascer aqui. Mas será que isso é dar lugar a Jesus? Será que isso é de facto o sítio onde Jesus quer nascer?
Sabem? Acham que é na tua casa ou na tua cama que Ele quer estar? Apocalipse 3:20 é usado muito para apelo, mas na verdade foi escrito para um grupo de crentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que porta é essa? O coração, perfeito. É o teu coração que Ele quer. É aí onde Ele está à procura de lugar. Então, se tu dizes que dá a tua cama, por que tu não dás o teu coração a Jesus? Se tu dizes que tem espaço para Ele lá em casa, por que não há espaço no coração? Na tua vida diária. Como eu vos disse, a manjedoura não foi surpresa para Deus. A verdade é que não foi sorte ter ali uma manjedoura. Também não foi uma pena ter ali uma manjedoura. O local do Natal não passou ao lado da soberania de Deus. Vamos pensar um bocadinho. O que é uma manjedoura? É o sítio onde os animais comem. É isso mesmo ali. Aquela construção, geralmente de madeira. E já viram os animais comerem. Eles põem o babete, garfo e faca. Não. Como é que é? É com a boca. E os bois babam pouco, não é? Os animais babam muito pouco. Quase não tem baba nenhuma para todo lado. Ah, pois. Comecem a imaginar isso, faz favor. Uma manjedoura, baba de animal, e eles comem tudo até o fim, geralmente, não é? Não fica nada para trás. Geralmente fica um restinho. Algumas coisas entram e saem. Ah, pois. Estou a começar a desconstruir um bocado a imagem, não é? É essa a ideia. E a estrebaria? É o sítio onde os animais dormem. É onde eles andam para lá e para cá o dia todo. E quando eles estão mesmo a rasquinha, saem, abrem a portinha e vão fazer cocó e xixi do lado de fora. Não. Ao que parece é mesmo ali. Feno espalhado para todo lado. Xixi e cocó. Restos de comida e baba para todo lado. Sabem, o cheiro do primeiro Natal não é a fritos. Não são a fatias douradas com açúcar e canela. É a porcaria de animais. E foi esse o sítio que Deus escolheu para Jesus nascer. Curioso. Quando a Thaís estava grávida, eu procurei o melhor sítio. Estudei aqui na região quais eram as melhores opções. Estava entre Caldas e Leiria. E disse, os dois hospitais parecem espetaculares. Fui visitar, fui tentar ver as instalações, perceber como é que era o sítio mais limpo, higiênico e capacitado possível. E lá tomamos a nossa decisão. Deus escolhe um estábulo sujo, com feno, cocó e uma grande bagunça. Sabem porquê? Porque aquele estábulo sujo é como o teu coração até hoje. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Isaías 64, 6 vai dizer que nós somos como o imundo. Paulo vai dizer que miserável homem que sou, o maior de todos os pecadores. Sabem por que Deus escolheu uma manjedoura? Um estábulo? Porque Ele queria mais uma vez te mostrar o que Ele quer fazer no teu coração no dia de hoje. O nosso coração também está uma bagunça. O nosso coração também está sujo. O nosso coração também é um lugar totalmente indigno para Jesus habitar. Mas é aí. Foi naquele estábulozinho, na cidadezinha de Belém. E é no teu coração. E se calhar te perguntas, mas porquê eu? O que é que eu tenho de especial? Quando tu souberes essa resposta, me conta, porque até hoje eu não percebo porque eu. Mas eu sei que Ele quer habitar no teu coração. Sabem, em Alcobaça hoje tem cerca de 60 mil pessoas a morarem. Em Portugal tem 11 milhões de habitantes. Mas és tu que estás aqui hoje a ouvir que Jesus quer morar no teu coração.
Porque Ele escolheu o teu coração para morar. Ele tem um propósito para a tua vida, não é por acaso, não é um erro. Deus não falha. Em ti Ele quer habitar. É no teu coração que Ele está a bater. E a fazer a pergunta que foi feita em Belém: será que há lugar? Há lugar para Jesus? Há um sítio onde Jesus possa morar? O Deus encarnado não é apenas o Messias que veio para salvar. É o Emanuel, o Deus conosco, que quer andar lado a lado contigo. Não é um Deus transcendente que eu não posso ver nem tocar. É um Deus real que vive ao meu lado, nas minhas lutas diárias e nas minhas conquistas também. No teu coração, essa manhã, há lugar para Jesus. Eu quero orar pela tua vida antes de nós cantarmos o último hino. Eu quero, nessa manhã, que tu reflitas sobre aquilo que ouviste. Não havia lugar, mas Ele fez de tudo para alcançar o seu propósito. E Ele fez de tudo para te trazer aqui nessa manhã, porque Ele ama-te, porque Ele quer ter um relacionamento contigo. E mais uma vez, isso não é apenas para descrentes, é para todos nós. Porque nós sentimos-nos em baixo às vezes. Nós também sentimos que a nossa vida não tem sentido. Nós também sentimos que parece que tudo fugiu ao controle. Deus nunca perde o controle. Tu não estás só. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça, que eu vou orar pela sua vida. Deus e Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui nessa manhã de corações gratos, Senhor, porque de facto Tu és aquele que planeaste tudo. Na plenitude dos tempos, nasceste naquela manjedoura, Senhor. Naquele lugar sujo, fétido, porque tinhas um plano. Porque tinhas, ó Deus, que ligar o que foi perdido. E hoje, ó Deus, eu e os meus irmãos, e aqueles que ouvem, ó Deus, essa mensagem, estamos aqui a relembrar aquilo que Tu fizeste. E eu te peço que em nosso coração o Senhor encontre lugar. Que na nossa vida diária o Senhor encontre guarida. Que nós possamos, ó Deus, sair por essas portas, sair por esse lugar, tendo a certeza que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, não permita que nós vivamos a nossa vida à nossa maneira. Tu és o Deus que nós adoramos e só a Ti nós vamos louvar. Tu tens a graça que cura, que eu sempre procurei. Tu és o nosso Salvador maravilhoso. E que nessa manhã mais pessoas possam entender essa mensagem para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar juntos de pé e cantar